Me encontre, Tertius. Não essa imagem pálida nesse laboratório, escritório, oficina escuro, mas o lugar onde seu pai me guarda de verdade. Eu estou em uma garrafa, em algum lugar, que eu não sei onde é. Aqui dentro. Próximo o suficiente daqui para a magia funcionar, mas não precisa ser dentro da mansão necessariamente. E há alguma forma de detectar a sua presença? Várias, Tertius. Mas você provavelmente vai precisar pedir a ajuda do seu irmão. Mande um pirata para fazer pirataria. E um mago. Piratas são bem versáteis. Eu aguardo ansiosamente o seu resgate, meu herói. Tenho certeza disso. A deixo sem poder pensar no tempo que terei de passar sem vê-la. Com licença. E com o riso dela, você vira as costas. Jedmund, você estava indo atrás do Tertius? Ah, sim. Pra avisar pra ele que o tio dele tá aí. Muito bem. Eu saio, fecho todas as coisas. Eu fecho a porta como se ela não tivesse sido mexida. Acendo de novo o cachimbo, porque eu sei que se eles me verem, eles vão querer me ver doidão, porque eu não quero que eles imaginem onde eu estava. E saio fumando. E vou voltando pelo corredor. Do outro lado da mansão, Baston e Arras, vocês chegam numa determinada sala, não a sala onde estão os seus credores, mas uma sala íntima da família. E vocês veem de pé um homem. Ele tem cabelos brancos, inteiramente brancos. E um rosto cansado, mas o porte e a postura dele lembra muito o próprio Arras, inclusive. Uhum. Vocês claramente, da mesma maneira que o Arras é claramente filho do Ebenezer Scurlock, esse claramente é o seu tio, digamos assim. Talvez você seja até mais parecido com ele que com seu pai. Uhum. Eu vou chegar ali, eu vou olhar pra ele, fazer aquele leve barulho pneumático, falar, prazer em conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo também. Ele vira pro Aslo. Ora, meu sobrinho. Faz muitos anos que você não é um rapaz. Ah, verdade, perdão, eu esqueci de te informar, senhor. Meu nome é Baston Scurlock. Eu sou irmão de Arras. Nós nunca nos fomos apresentados e eu fui transformado nesta forma que você está vendo. E acredito que não haveria motivo para vocês se conhecerem, não é mesmo? Como é que é o nome dele mesmo? Aluard. Não é mesmo, Aluard? Bom, meu irmão sempre foi dado a geringonças e tractanas, mas... Ele se aproxima, ele fica meio que embaixo, à altura, ele olha o Baston por baixo e fala assim... Ele vira pro Arras e fala assim, isso é verdade? Ele colocou uma alma de uma criança dentro de uma máquina? Por que você quer saber? Infelizmente, eu acredito que seja um assunto pessoal da nossa família. Eu olho e falo, na verdade, Arras, eu acho que tem motivos que seria interessante pra mim dele saber. Sim, é verdade. E talvez... Olha, eu não conheço você tão bem. Mas você sabe... Mas você conhecia meu pai. Sim, eu e meu irmão fomos muito próximos durante toda a nossa juventude. Então talvez você consiga entender melhor a psique dele do que a gente. É só imaginar o que um
bastardo ganancioso faria para conseguir tirar vantagem de toda a situação diante de si, e você consegue prever muito bem quais são as ações que meu irmão tomaria. Eu olho pro Arras, eu olho pro Arras, assim, meio que tentando buscar um pouco de confirmação, mas eu volto pra ele. Então por que ele faria isso comigo? Por que você não me deixa morrer? Meu caro Baston, Exato. o fato do meu irmão ser um bastardo não significa que ele seja incapaz de ter fiapos de sentimentos humanos. Até os homens mais cruéis buscariam salvar o próprio filho da morte se eles tivessem esse poder. Eu meio que olho assim, eu viro de costas, vejo que tipo, eu não compro essa história. Eu não compro essa história nem ferrando. Mas eu volto. Eu meio que me junto ao Arras, olhando pra ele. Eu percebo que a sua postura em relação a mim, meu lorde, não é necessariamente muito convidativa. Contudo, eu acho que você faria bem em me receber nos braços da família novamente. Por que a gente deveria fazer isso? Quem abandonou a família foi você? Eu, de fato, abandonei a família numa atitude que eu acreditava ser a melhor para ela. Eu me apaixonei, fui tomado de grande ímpeto romântico e não me via nas capacidades de exercer a minha função como Lord Scurlock. E agora que o título está aberto, você quer voltar, é isso? Ou não, eu não tenho nenhum tipo de anseio ao título, meu lord. Ele é seu. Uma vez que eu abri mão dele, eu não posso... Eu não entro novamente na linhagem de sucessão, a não ser se toda a sua linhagem morrer e seus irmãos morrerem. O que não é de meu interesse. Mas, diante das informações que eu tenho, meu lord poderia ganhar favor político suficiente para conseguir que eu fosse aceito novamente na família. Eu posso até ser uma família vassala dos Scurlock, isso não me incomodaria. Tudo bem, mas... deixa eu ver se eu entendi a sua história. Você quer voltar para a família, depois de ter abandonado ela. E nisso eu concordo com o Arras, é realmente estranho, mas... O que garante a gente que você não vai abandonar ela de novo? O que vocês têm a perder caso... Prestígio? Eu não abandonei a família, eu abri mão do meu lugar na linhagem, tanto da nossa família quanto da do trono, por amor. Me pareceu a coisa mais digna a fazer na época. E por que a gente deveria te trazer de volta? Que tipo de Pelo favores? único motivo que um Scurlock faz qualquer coisa, porque é vantajoso pra vocês. Então, por quê? Eu estou de posse de uma informação. Eu não era a única pessoa na minha família que tinha relações ilícitas que, se viessem à tona, causariam problemas a todos nós. Seu pai também as tinha. E diante do que eu sei e posso provar, você, meu lorde... E ele, sempre que ele fala meu lorde, ele tá olhando pro Arras, tá? Só Eu pra olho deixar pra isso claro. extremamente incomodado. Eu tô olhando pra isso extremamente incomodado. Ele parece achar, Baston, não é tanto uma questão dele não achar que Sim. você é humano, mas ele acha que você é obviamente mais novo, porque ele não te Sim. conhece. Então, Eu olho... Só pra nível de respeito, tecnicamente, até segundo momento, até a gente descobrir, todos nós temos a mesma idade. Nós éramos crianças juntos. me perdoe. Eu olho assim, mas tudo bem, eu olho pro Arras. O que você acha? Eu acho que o nosso querido tio, ele faz com um grande dose de ironia, ainda não disse o porquê. Se é vantajoso para um Scurlock
tê-lo de novo na família, por que faríamos isso? Porque, afinal, um segredo de alguma meretriz que meu pai se envolveu, e aí daí? Que tipo de informação você tem? Eu não vou te colocar na família de novo só porque você sabe o nome de alguém que meu pai traiu a minha mãe com. Mas você não teve mãe, Arras? Teve? Como assim? Você se lembra de alguma mulher na sua infância? Você perguntou ao seu pai onde estava sua mãe? Sim, e ele sempre desviou do assunto. Qual que é seu ponto? Eu revelarei o meu ponto mediante a promessa que, após essa revelação ser feita, vocês dois farão tudo dentro do seu poder para me restituir a minha posição de direito. Eu tenho uma ideia. Eu olho pro Arras também. Que tal você dizer a sua ideia? Nós julgamos se ela é digna de tal esforço. E assim você me pede que eu abra mão de todas as minhas cartas, sem ter nenhuma garantia em troca? Eu olho pro Arras assim. Bom, você tem uma garantia? Porque até onde eu sei, você não tem um nome. Você não tem um título, você não tem nada. Eu de fato só tenho aquilo que estou a oferecer aos senhores. Sem isso eu não terei nada. E, de novo, tá me falhando eu não consigo enxergar a lógica. Qual é o seu ponto? Você sabe quem é nossa mãe? Sim. Eu acredito que sim. Você acredita que sim? Eu sei com quem meu irmão tinha um caso de muitos anos. E se você revelar essa informação e ela ser falsa? Ela não é falsa. Como você garante que ela não é falsa? Antes de vir até vocês, eu pesquisei durante muitos anos. E eu tenho, você vê, ele tá a alguma distância de vocês, né? Ele não tá em cima de vocês e tal. Vê que ele coloca a mão no casaco e ele tira um maço de cartas. O quê? Eu tenho as correspondências trocadas, as fotos, as mechas de cabelo. Minha informação é legítima. Bom, ela seria a pessoa que poderia confirmar quem que foi o primeiro a nascer. Isso em partes, né? Em partes? Se ele tem a certidão, se o pai tinha a certidão daquelas três certidões de nascimento e a minha não estava inclusa, então ou alguma questão muito errada, ou eu tenho uma outra mãe e a gente ainda fica com a informação pela metade. Nós ainda vamos entender quem ou o que você é, Baston. Eu sei o que eu sou, tá? E eu sei o que eu sou agora. Mas eu acho que talvez ainda assim, qualquer informação é uma informação. A gente não tem nada também. Eu tô falando isso baixinho pra ele, tá? Não tô falando de forma que ele escute, que o tio escute. O tio tá dando toda a liberdade pra vocês confabularem, assim. Ele foi lá ver o quadro do outro lado da sala. Qualquer informação é uma informação. E, sinceramente, se a informação for verdadeira, que provavelmente deve ser, porque senão, por que ele faria tudo isso? Eu acho que a gente deve aceitar. Sim, mesmo porque se a gente não aceitar, ele pode usar como chantagem depois. Sei lá por quê. Estamos de acordo? Não tenho terceiro aqui, mas
Ele Voto deve estar se vencido? drogando. Ele deve estar se drogando em algum lugar. Eu viro. Nisso, eu me aproximo do meu tio. E eu falo... Nos apresente uma pessoa, então. Ou, não sei, as cartas, o que seja. Nós Eu escolhemos tenho- aceitar. Eu tenho as vossas palavras, meus senhores, meus lordes. E vocês farão o máximo possível para restituir o meu status. Uhum. A palavra de um lorde vale mais do que qualquer coisa. Então sim, você tem. Sim. Muito bem. Ele pega o maço de cartas, ele olha vocês dois e num gesto bastante elegante ele desfaz o nó, separa em duas pilhas e entrega uma para cada um de vocês. Eu começo a olhar ali. Olhar, bora pegar ali, abrir o papelzinho. Hora da leitura. Elas são... Alguns de vocês já leram as cartas que o Joyce trocava com a esposa dele? Não. Elas são, assim, Elas absurdas. são very horny, não sei. They are very Horny horny. Man, ok. Nosso pai estava horny man, ele estava sexing. Ele estava fazendo sexing. He was sexy indeed. As Uhum. cartas, elas são um misto, assim, de fervor e romance e sexualidade. E, ao mesmo tempo, uma paixão por magia. Vários momentos eles começam a discutir. Aras, você reconhece muito bem vários símbolos. Aparentemente, eles estudavam artes arcanas juntos. E o que vocês veem, carta após carta, é o nome Eleanor Siri. Uhum. Quanto Qual que era você o nome conhece da nobreza, É Do Alice. lugar? Baston? Eu acho que eu conheço tudo, né? Não, perguntei pro Baston. o Baston. Você, eu sei. Assim, eu conheço. Eu tenho aqui. Facts and Figures. Fatos e figuras, eu imagino. Eu fui tentar responder o Raul que eu não respondo. Já respondo você, Raul. Desculpa. Sem problema. Eleanor Siri é o nome dela como indivíduo. O título dela era Lady Blackbird. Ela era a Lady Blackbird anterior à Lady Blackbird atual. Eu olho. Aras, isso. A antiga meio- governadora de Elysium. Peraí, pergunta. Qual é o nome da atual Lady Blackbird? Natasha. Ah, tá, ok. Natasha Siri. Ok. Eu olho assim. Isso é meio grande. Isso na é bem grande, de fato. Você percebe, Aras, que eles conversam muito sobre quão grande de fato seria o poder de uma linhagem que unisse a família Skurlock e a família Blackbird. Pergunta, em algum momento fala de 3 ou coisa do gênero? Tipo, 3 pessoas, 3 crianças ou coisa do gênero? Essas cartas não... Quando elas... Pelo menos vocês estão vendo por cima, né? Abrindo as Uhum. cartas e vendo. Vocês não veem menção a nenhuma criança que exista. Vocês veem menções hipotéticas ao poder de uma linhagem que unisse as duas famílias. Tá. Mas se eu viro pro meu tio, né? E falo, você leu essas cartas? Eu sou um cavaleiro, eu li o mínimo possível. Ok. Uhum. Então eu me viro pro meu irmão. Eu falo. Eles falam e falam e falam e falam sobre essa ideia de juntar as linhagens. Mas ainda assim não consumam nenhum ato, aparentemente. Ou nada dá indício disso. De qualquer maneira, quando alguém engravida, a pessoa passa 9 meses com aquela barriga e todo mundo percebe que essa pessoa está grávida. Lady Blackbird parir
1, 2 ou 3 crianças sem ninguém perceber, é impossível. Talvez não. Mas a questão é, como então? Existem... Eu não sei se existiria uma forma disso, mas... Você é o nosso entendedor do arcano. E se Sim. isso for uma forma arcana? E se existisse uma forma arcana de se conceber pessoas? Eu preciso ir atrás dos estudos de meu pai e aparentemente da minha mãe também, eu acho. Mas eu não consigo tirar essas conclusões sozinho. A gente tem que achar o laboratório do papai. Sim, eu concordo. Eu vou começar... Eu vou procurar por volta da... Eu lembro de coisas. Eu lembro de estar sendo levado por uma maca. Então, eu vou tentar ver se alguma coisa me bate a memória. Vocês... Eu na verdade, eu acho que eu falo, e eu vou atrás do Jedmund. Acho que eu preciso conversar com ele. Essas cartas que vocês têm, elas parecem... As datas todas, elas parecem acontecer em mais ou menos uns 2 anos. E tem, de fato, fio de cabelo, tem foto, tem desenhos, tem várias coisas dentro. Tudo que... Imagina como era o nude steampunk, assim. Então, vai nessa direção. Mas elas são de muito tempo atrás, naturalmente. E antes, vocês imaginam que o seu tio, ele tomou posse dessas cartas antes de sair da família, no processo de sair, assim. Eu olho assim e falo, é melhor isso, tenta encontrar o Jedmund e tenta encontrar também o Tertius. Eu acho que, por mais que eu acho que ele não vai se importar muito, eu acho que ele merece saber. Jedmund, nesse momento, encontra Tertius, você vê ele, Jedmund, envolvido com as trancas do ateliê. Você não sabe se ele está abrindo, se ele está fechando, o que está acontecendo. O cheiro que você reconhece bem das ervas é presente no ambiente. E você vê ele antes que ele veja você. Tá, eu dou aquela parada, fico observando pra ver o que ele tá fazendo, esperando o momento de me apresentar. Termino, fecho, me viro, acendendo o cachimbo. Oh. Seu velho... Você é um velho... Sneak? Como é que é? Sorrateiro. Você é um velho sorrateiro, hein? Eu? Sim. Você não vale nada, Jedmund, você sabe muito bem disso. Eu dou um tapinha no ombro dele, assim. O seu tio está presente na casa. Por que tem um demônio lá dentro? Se apresenta... O quê? Aquela lenda. A lenda. Não é bem uma lenda. Eu com certeza tava um pouco alterado, mas eu não tava alterado o suficiente pra falar com o ar e uma voz doce feminina. Venha comigo. E qual é a história de eu ter um terceiro irmão? Eu passo os braços pelos ombros dele e falo: seu velho safado. Venha, vamos tomar um trago. Tô indo com ele pra uma salinha pra gente poder conversar mais reservadamente. Me conte essas verdades. Eu vou entrar em alguma dessas salas que tem ali no andar de cima. Ah, tem várias. Tranco a sala. E aí eu dou uns 2 passos, assim, distanciando dele. Fico mais... Se eu perceber que ele tá pegando distância formal. Pegando distância de soco, eu dou um passo pra trás. Eu fico mais formal, assim, e viro pra ele e falo: sim, os senhores possuem
mais um irmão ou irmã. Eu não sei ao certo. O que eu sei é que seu pai chegou com vocês 3 em um dia. E no outro dia, o irmão de vocês foi levado. E o seu pai me ordenou que nunca falasse sobre isso. E você esperou ficar velho pra começar a desobedecer meu pai, é isso? Brincadeira, Não, homem, mas- brincadeira. Negaram o que você já sabe. Agora sobre o tal demônio. Tertius, o seu pai. Seu pai teve uma vida muito miserável por causa do seu envolvimento com o oculto. Não faça acordos com demônios. Isso não vai lhe levar pra nada de bom. Tarde demais. O que você fez, jovem? Nada demais. Devo 2 favores. Que não envolvem você ou os 2 imbecis lá embaixo. Você não pode confiar em nada do que um demônio lhe diz. Porque você acha que seu pai era um homem tão reservado. Eu não tenho culpa que aquele idiota manteve um demônio preso dentro da casa. E que aparentemente eu tenho que achar uma garrafa onde o Você não tem que demônio de achar fato nada, você está. não é mais criança. Você sabe o que você faz. Você não foi obrigado a fazer acordos com o demônio. Eu também não fui obrigado a ter contato com... Ou fui? Ah, não, eu fui! Porque o meu pai colocou dentro da casa, não é? Tertius, você não entende. Eu sei que pra vocês o pai de vocês era um monstro e de certa forma sim ele era, mas eu balanço a cabeça assim. Não posso falar sobre isso. Não. Vamos colocar as cartas na mesa, não é, Jedmund? Já passa da hora. Você ficar guardando segredos vai lhe descer as bolas do saco, sabe como é? Tudo bem, então eu lhe contarei o meu segredo. Você não pode deixar o seu irmão tomar esse lugar. Meu irmão Aras. Sim, Tomar que lugar? essa casa, os conhecimentos do seu pai, isso será a ruína dele. Então, de certa forma, a minha ignorância está nos protegendo, é isso? Bom, eu consigo confiar muito mais em você do que nele. Você faz muito Posso bem em fazer deparar. isso. Com o que o seu pai esconde. Aras será consumido por aquilo. E a vida dele será tão miserável quanto a do seu pai. Eu não desejo isso para o seu irmão. Muito bem. O ponto é para achar o lugar onde está o demônio e poder... Você não Fazer- deve libertar demônio nenhum para tomar o seu lugar. Jedmund, de qualquer forma o demônio ficará aqui dentro. Nós não podemos ignorá-lo. Não é Guardado um naquela sala. cantando em nossas cabeças, incomodando pessoas. Existe um peso em ser o Lorde dessa casa. Se você está disposto a aceitá-lo, terá que cumprir com isso. Se você não quiser lidar com essas coisas, é só pegar suas coisas e subir no seu barco. E voar para bem longe, como você já fez. Por que eu tô Mas sentindo isso- um ressentimento na sua voz? Será a ruína dos seus irmãos. Por que esse ressentimento? Quando eu saí daqui, você via como era minha relação com meu pai. A relação de todos vocês era difícil. Porque ele era um bosta! Ora, Mas se vocês estivessem juntos, nós estaríamos vocês sofrendo juntos. O que ele fez Vocês com Bastum? poderiam se consolar. Aliás, o que é Bastum? Se ele não é um dos irmãos? Bastum é o irmão de vocês. Não, porque a moça que não teve Não os nem... 3. Mas ele é um irmão de vocês.
Mais jovem ou mais velho? Mais novo. Se você acha que você teve uma infância difícil, tente se colocar no lugar do seu irmão. Você quer que ele passe o resto da vida dele aqui, remoendo? Não vai! Vou colocar ele em um barco, vou mandá-lo para aventuras, mulheres, homens, máquinas, engrenagens, seja lá o que ele goste. Então faça isso. Farei? Tome o controle da sua casa. Você me ajuda a ser o Lord Scarlock. Posso contar com você? Vamos, velho. Traíra! Traíra! Mas você deve me prometer que não será corrompido da mesma forma que seu pai. E você pode começar me entregando esse cachimbo. Bem, eu tenho que te dar alguma coisa. Eu entrego pra ele. E começa a tirar as coisas que eu tenho escondidas. Todas as coisas que eu peguei. Eu vou coletar tudo ali. Aí eu abano com a cabeça afirmativamente. Muito bom. Muito bom. Agora, talvez seja interessante você descer e ver o que seus irmãos estão tramando junto ao seu tio. Tio? Pois aquele, com certeza, não é uma peça boa. Que tio? Seu tio... Alucard. Aluard. Seu tio Aluard. Há muito tempo ele escolheu abandonar o nome. Eu sei a história, eu conheço a... Então, ele está de volta. Bom, O que você esse velho quer deveria aqui? saber é que provavelmente ele não escolheu abandonar o nome. Mas o seu pai o fez. Entendo. Bem, vamos descer e ver o velho. Claro. E aí eu te tranco a porta e a gente vai descendo. Eu adoro as escadarias da mansão Scarlock, porque elas são onde a família se encontram dessa vez. Vocês veem o Tertius claramente em algum estado no meio do caminho entre a sobriedade e a embriaguez. Definitivamente em algum estado. Né? Ele definitivamente está ali. O Jed segurando uma série de entorpecentes nos braços. Luane. E vocês dois saindo com as cartas nas mãos. Eles descendo, vocês subindo. Bom, Eu na verdade, eu me aproximo assim. Ah, que bom que eu encontrei você, Jedmund. E Tertius, é bom também te ver aqui. Nós tivemos uma conversa muito importante com o nosso tio, eu acho. Uhum. E ele deu isso aqui. Eu mostro o bolo de cartas que eu tenho. E mais algumas outras. E aponto pro Baston. Aponto, mostro assim. A gente tem umas informações pra partilhar. E elas são, eu diria, bem reveladoras. bem, deixe-me pelo menos cumprimentar o velho e nos encontramos na biblioteca para tomar um whisky. Pode ser? Claro. Eu estou indo pra lá, então. Arras. Sim? Talvez alguém devesse ter alguma palavra com as pessoas que estão na sala de hóspedes, pois o clima lá já deve estar insuportável. Pois claro. Eu precisava também conversar com você depois, a sós de preferência. Mas é claro. Vou aproveitar o momento e... Arras, eu volto aqui depois. Jedmund, existe algum problema eu andar fora dos limites da casa, ir para o lado de fora da mansão? Não, senhor. Você pode fazer o que quiser. A casa é sua. Com licença, então. Baston. Eu recomendo a essa hora, ele olha assim no relógio de parede, se tiver.
A essa hora eu recomendo passear no jardim mais ao norte. Tá bom. Ele é bem agradável. E ele Obrigado. abre um sorriso. Eu olho pra ele assim, tipo, os olhos giram de novo. E ele sai pela porta. Quando o Baston sai, eu viro pra Arras e falo bem contente mesmo, genuinamente contente. Fico muito feliz de ver que vocês estão se dando bem. Gostaria que todos pudessem. Eu olho pro Jedmund e eu falo... O garoto não teve nada, né? Literalmente nunca saiu do quarto e aparentemente nunca teve um corpo. Ou, quando teve, era apenas um garoto pequenininho. O mínimo que eu posso fazer por ele é ter compaixão, não é? Mas... eu estaria mentindo se não... reencontrar todas as pessoas aqui não seja me fazendo olhar diferente pra certas coisas no passado. E ele olha assim e ele vê que você tá com um monte de droga na mão. Mas parece que algumas pessoas se recusam a mudar. Se eu fosse você, não estaria tão certo disso. Afinal de contas, ele me deu para jogar fora de bom grado. Seu irmão não é uma pessoa tão ruim quanto você pensa. E vocês são muito mais parecidos do que podem imaginar. Talvez. Espero que você esteja certo, afinal você conhece a gente melhor que qualquer um. Bom, eu vou lhe dizer para que você siga o seu próprio conselho e quando terminar os seus afazeres, a sua casa na árvore ainda está lá, do mesmo jeito que você deixou. Talvez seja bom revisitar os locais onde você foi feliz por tanto tempo. Talvez. Mas eu acho que brincar hoje não cabe mais a mim como um adulto, não é mesmo? Olhar para o passado pode nos ensinar muito sobre quem nós somos hoje. Ele faz que sim com a cabeça. Boa sorte. Meio E aí eu vou pensando. sair. Se vira. Mas ele faz que sim com a cabeça, meio pensativo, e vai em direção à sala com os nobres e credores. Baston, o que você faz? Eu tenho memórias do que aconteceu. Tipo, eu tenho memórias do que aconteceu quando eu fiz isso. Eu lembro do laboratório e tudo mais. Eu quero começar a traçar aleatoriamente, andar aleatoriamente e ver se eu acho alguma coisa que me dá um esparco de memória, sabe? Alguma coisa que eu falo. E se eu lembro? Vou continuar por esse caminho. Você se lembra, de fato. E uma coisa que você lembra é uma memória fácil do Baston lembrar. É que durante muito tempo você ficou parado. Você não conseguia se mexer. Você existia num estado de profunda dor. Seu pai explicou para você que ele estava tentando religar os seus centros nervosos com a máquina, mas que ele não estava tendo muito sucesso. E ele só conseguia trabalhar uma quantidade de horas por dia até que ele não conseguisse fazer mais nada a não ser torturar você e não conseguir seguir adiante. Então, durante dias e dias, e principalmente noites e noites, você ficava uma consciência parada numa máquina que não se mexia. Uhum. Mas você tinha já... A primeira coisa que você adaptou ou conseguiu incorporar foram exatamente os sensores. Que ele queria ser capaz de falar com você e que você fosse capaz de ouvir ele, para ele poder te dizer, surpreendentemente, que ia ficar tudo bem. E que ele ia trazer você de volta. Uhum. Então você ouvia ele vindo na sua direção. Você ouvia os passos caminhando. E era um momento muito importante pra você quando você ouvia aquilo, porque significava que talvez hoje... Eu volto a andar. Talvez hoje eu consiga me mexer. Uhum. Então...
Então você tem uma vaga ideia do caminho que ele fazia. Mas você não sabe exatamente como posicionar esse caminho ainda, entendeu? Eu começo a tentar me focar nisso, sabe? Eu tento me focar no caminho que ele, tipo, por exemplo, parece que ele vinha de um corredor, coisa do gênero, mas ao mesmo tempo eu não tô tentando pensar nisso de uma forma extremamente sistemática como o Arras faria, sabe? É muito mais sentimental. É muito mais tentando lembrar de como eu me sentia e tudo mais e tentar, tipo, sabe? Se fosse pra ter um laboratório do meu pai, onde estaria? E eu vou começar a pensar nisso, sabe? E eu vou começar a andar mesmo. Andar a esmo pelo lugar. E você anda. E chega um momento que a cada passo, e os seus passos são pesados, Aston, você sabe disso, mas você dá um passo, você dá passo, percebe que você tá dando passos mais curtos do que você daria normalmente, porque o seu pai, sendo um homem nobre, ele não dava passadas largas, assim. E você, passo atrás de passo, você encontra. Várias vezes você sente que você encontrou a linha, mas daí numa virada você vê que tá uma parede. E daí você volta e lembra pra você exatamente daqueles dias e dias em que talvez dessa vez. Você, Baston, necessariamente precisou, sem escolha, ser alguém extremamente resiliente emocionalmente pra conseguir fazer essa transformação. Isso é algo que nem o Jedmund nem seus irmãos concebem, o tamanho do esforço mental que faz você ser como você é. E você chega, quase que sem perceber, você chega exatamente no lugar que você sabia que você parava de ouvir os passos do seu pai fora. E você começava, e daí passava um tempo em que você ouvia o barulho de metal ecoando. E daí você escutava os passos dele muito mais perto. E diante dos seus pés tem a tampa de um esgoto. Eu vou marcar o lugar assim, sabe? Tipo, usar meu próprio dedo metálico em uma árvore, qualquer coisa, fazer um risco nela. E eu vou descer. Eu vou ver se eu entro ali, mas provavelmente sim. Mas eu vou descer. Você se vê nos canais subterrâneos da cidade. Por onde correm os esgotos. A arquitetura é bonita, ele é um lugar limpo. Mas, obviamente, o cheiro não é agradável. Você podia botar um botão de desligar, pai. Seria muito legal. Vamos lá. E eu vou seguindo, e eu vou andando, tipo, até... De novo, também mantendo esses passinhos e essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes do meu pai, sabe? Em uma certa forma, quase como se eu estivesse tentando imitar ele. Até tento imitar a postura, sabe? Como você se sente reconhecendo o que você tá fazendo e reconhecendo de alguma forma que isso tá levando você pra perto do lugar que você quer chegar? É que, tipo, o medo do Baston é que ele fosse... Se fosse memórias falsas. Que ele sempre fosse um robô, ou que ele sempre fosse só uma criação e ele não fosse um filho de verdade. Isso quebraria qualquer ideia de realidade que ele tenha. Então fazer isso, imitar o pai dele, e até mesmo se divertir com isso um pouco, tá dizendo pra ele, tipo, ele tendo essa coisa de eu sou humano. Eu sei o que eu sou humano. E eu vou seguindo. Não só você é humano, Baston, mas você é um Skurlock. Você vira e você vê diante de si, no meio dos esgotos, uma porta dupla. Prega, exatamente como as que tem na sua casa. É isso, achei. Eu sou humano. Eu respiro, tipo, não respiro, né? Mas tipo, ar das feituinhas e tudo mais passam. E eu abro as duas portas, assim, é uma porta dupla. Eu abro as duas, sabe? Você percebe que no momento que você encosta as mãos na porta, as linhas do desenho dela se acendem.
E você percebe que tem uma forma muito elaborada nas duas partes do brasão da família de vocês, um grande S de Skurlock. Você percebe que esse vermelho ele sobe pelas suas mãos. Você sente o seu metal esquentando. O que você faz? Me machuca de alguma forma? Eu Não sinto que isso é ainda. nocivo. Eu olho. Se eu fosse papai, eu teria colocado uma forma de proteção. Mas, pelo menos o corpo ajuda. Vai, eu vou conseguir, eu vou tentar forçar. Você força. Aquele calor e aquele vermelho, ele sobe por você. Eu provavelmente vou machucar meu braço, mas é tipo... Depois se eu apresentar pros outros, eu tenho que ter a porta aberta, sabe? Eu não posso deixar que eles se machuquem. Então eu vou fazer isso. Vou forçar isso. Nem que isso me machuque feio. O calor sobe por todas as suas partes metálicas. Você consegue sentir o vapor. Ele precisa estar numa temperatura certa para ele funcionar. Então você dá uma engasgada, digamos assim, nos seus pistões. Até que o calor chega no cerne do bastão. E eu pergunto para você... Qual é a sua memória favorita do seu pai? Cara, tem poucas, mas quando ele virou uma máquina, ele se lembra de o pai dele fazendo aqueles testes cognitivos, sabe? De você consegue mexer braço, seu corpo consegue e tal. Ele jogava xadrez com o pai. O pai dele fazia ele jogar xadrez pra testar como é que funciona, como é que estava os pistões dele. E ele lembra de ele perder de propósito, ou ele mexer uma peça errada, completamente de propósito, só pro pai dele fazer de novo, e arrumava as peças e começava de novo. E ele fazia isso, às vezes até meio de propósito, pra poder continuar com o pai dele. E essa é a memória mais feliz que ele tem do pai. Quando aquele calor chega no seu cerne, e você se vê quase que compelido a pensar nisso, você... Por um momento, a sua consciência, ela gira e você revê essa cena. E quando você pisca, você vê que a porta, ela se abre suavemente. Você estava fazendo força, assim, e ela não estava cedendo, e daí ela simplesmente cede. E você vê o laboratório diante de si. Eu entro ali como alguém que, tipo, tá entrando... Criança na casa da árvore, só que no meu caso é laboratório, sabe? Então eu entro ali completamente, tipo... Tô no meu espaço. E aí eu vou entrar ali e começar a olhar as coisas. Começar a reconhecer os lugares, começar a olhar os lugares. E eu vou fazer essa pesquisa pra ver se eu acho alguma coisa do meu pai aqui que eu não tenha visto anteriormente. Principalmente sobre a coisa do bem precioso dele. Sim. Nós deixamos o Baston entrando no laboratório, sabe? E fascinado, e é um lugar que você lembra muito bem, inclusive. É como... É a sensação que talvez ele seja mais entrar no seu quarto de criança do que entrar no seu quarto, de fato, onde você era doente. Muito bem. Arras. Você abre a porta. E imediatamente várias pessoas, por volta de umas 8, se viram pra você. Inclusive você vê a advogada no fundo da sala, fumando. Ela não se mexe. Todos os demais falam, se adiantam, tropeçando, My Lord, Lord Skurlock. E eles começam a se referir a você como Lord Skurlock, naturalmente. Porque se você veio falar com eles, você só pode ser o Lord Skurlock. Todos eles querem a sua atenção. Todos eles estão... Milord, eu tenho meus pêsames, condolências, temos assuntos a tratar. Eu imagino que esteja uma zona. Tipo, são vários tentando falar comigo ao mesmo tempo. Tem um cara com... eu tô aqui, não sei o quê. Você tem... É aquela famosa cena que tem uma paredinha de 8 pessoas ao seu redor, todas elas tentando chamar a sua atenção. No primeiro momento, eu paro, eu meio que olho, eu só dou uma tossida, tipo... Elas fazem alguma coisa ou elas continuam?
A priori, elas continuam. Ele fala, devo lembrar vocês, e vai levantando a voz enquanto a galera não fizer silêncio. Eu devo lembrar vocês que vocês estão na minha residência e que, independente dos assuntos que vocês vieram tratar comigo ou tratar sobre o meu falecido pai, eu gostaria que vocês dessem o devido respeito aos mortos e aos vivos. E principalmente, se lembrar de que esta é a casa de Lord Skerlock. Eu vou te dar 2 opções. Você pode só falar isso e você vai ter um resultado mínimo. Você pode rolar, usar a nobreza do Arras, e você pode ter resultados bons, com uma dificuldade de 2, ou a partir de 4 sucessos, isso já pode te dar algumas vantagens nas negociações com essas pessoas. Legal. Mas, obviamente, se você falhar, isso coloca você em desvantagem. Tá bem. Bom, eu tenho um dado por tentar. Eu tenho nobre, refinado. Daí, eu acredito que... quantos que eu posso escolher das tagzinhas? Não. Das tags, quantas você quiser. Quantos eu quiser? Tá. Que se apliquem à circunstância, né? Sim. Eu acredito que seria etiqueta host e influence. Eu estou ok com essas escolhas. Tá. Etiquetas são 2, então eu tenho 7. Ah, verdade. Então você tem 7. Então, eu acho que eu vou usar um pontinho aqui da minha pool. Nossa, é o Arras fazendo o que ele nasceu pra fazer, né? Exato, falar com as pessoas, botar elas no lugar delas. Aparentemente. Eu vou gastar 2 pontos e rolar 9 dados. Manda ver. 9 dadinhos que eu quero tudo. A gente tá usando par e ímpar, né? Ai, o pares. Sim. Então, pares. Uau. Puta que pariu. 2. Caralho, eu tô com muito azar, cara. Que é isso? Eu rolei 9 dados e tirei 2 sucessos, coisa ridícula. Eu tirei muitos uns. Tirou 5 uns. De 9, que coisa ridícula. Muito. Mas tudo bem, eu consegui pelo menos o sucesso lá que você falou, né? Eu acalmei a galera. As pessoas, elas claramente elas estavam muito ansiosas, porque elas passaram algum tempo esperando você. Mas você consegue elegantemente, sem fazer com que elas fiquem com ressentimento de serem chamadas a atenção, colocar elas no lugar delas. Você percebe na postura corporal que eles abaixam a cabeça, eles dão um passo para trás, desculpas são murmuradas. Beleza. Eu falo... Muito bem. E eu vou ao lado da advogada. Eu sento ao lado dela. Vamos começar as negociações, então. E vocês podem me falar o quanto o meu pai devia a vocês. E assim que tudo estiver dito, escrito e registrado, assim podemos começar a, de fato, conversar um a um. E não essa feira livre que vocês estão fazendo aqui. Você vê que a advogada, ela olha pra você com certo respeito até, assim, como divertido. E as pessoas, elas se olham entre si e começam a se arrumar pra vir falar com o Aras. Ele se senta e aguarda. Então nós vamos deixar o Aras na posição de Lord Skerlock temporário, lidando com os credores. Definitivamente temporário. Só temporário, gente. Tertius. Eu fui ver meu tio, né? O seu tio, você vê, está alegremente assoviando. Enquanto ele dá uma olhada em alguns objetos. Ele literalmente tá com uma traquitana na mão, assim. Faz tipo... no momento que você entra. Tio! Tertius. Quanto tempo? Ele abraça você. Eu abraço ele também. É aquele abraço como o do Arra, sabe? Tipo, não é tipo, teu abraço. Sim. Eu mantenho a... Eu faço o que ele esperava que eu fizesse, né?
Que curioso vê-lo aqui. Sei que falou com meus irmãos e deu-lhes cartas. Sim. Bom, eu não sei se deveria me ofender em você dizer que é curioso me ver aqui, Tertius. Meu irmão faleceu. Seu irmão faleceu, mas mesmo quando eu era criança, o senhor não estava aqui depois de algum tempo. Eu ouvi muito poucas vezes. Imagino que nos últimos 20 anos tenha vindo para cá quantas vezes? Absolutamente nenhuma. Muito bem. Então, por favor, não se espante e não se ofenda. Não foi a minha intenção, em momento algum, ofendê-lo. As cartas, do que se tratavam? Correspondências da juventude de meu irmão, que estavam comigo e eu entreguei aos seus irmãos. Eu achei que eles fossem apreciá-las. Sim, e... Por que não achou que eu não as apreciaria? Eu imaginei que eles vão dividi-las com você. Mas eu tenho certeza que a história contada pelo seu autor é sempre muito mais vivaz do que contada por alguém que a ouviu. Eu gostaria de ouvir a história do porquê trazer tais cartas em tal momento, de qual a importância que elas teriam no momento da morte de meu pai, e por que você estaria com essas cartas? Eu, de fato, as levei na época como uma garantia que caso alguma coisa acontecesse comigo e eu precisasse me defender, eu teria como negociar com meu irmão. Então são um teor bastante importante, imagino. Nunca negocie de uma posição de fraqueza, Tertius. Eu sou um comerciante também, um mercador, e imagino que saiba que eu não faço o mesmo. Bom, eu imagino que as relações entre você e os seus irmãos estão, pelo que eu estava vendo de Arras e o jovem Baston, né? Eu imagino que as relações estão boas. Sempre. Eu entreguei as cartas de meu irmão com sua amante. Qual o teor delas, e já que não negocia de posições de desvantagem, qual foi a negociata a qual elas participaram? Seus irmãos se comprometeram a me restituir o posto de um dos pares do Império. Com que autoridade? Eles disseram que farão o seu melhor e certamente o poder de Lord Scurlock somado ao conteúdo das cartas deve ser o bastante. E por que acha que um deles será Lord Scurlock, meu tio? Certamente um de vocês será, não é? Vocês são os únicos herdeiros de meu Não deveria irmão. ter me esperado então para fazer a proposta aos três, pois eu não ouvi tal proposta. Eu entendi que eles falavam por você, Tertius. Meus irmãos não falam nem por si mesmos, meu tio. Nem por si mesmos. Eu fico triste de ver que um negociante hábil como o senhor não pôde prever tal cadafalso em sua negociata. De fato, de fato. E onde isso nos coloca agora, meu sobrinho? Isso nos coloca na posição de nos conhecermos melhor, não é? Afinal de contas, meu querido tio, faz décadas e mais décadas que eu não sei de sua vida ou sei do que tem feito. Então eu acho que o senhor tem planos para os próximos dias? Não em particular, meu sobrinho. Você vai me convidar a ficar na mansão? Evidentemente. Eu ainda não sou Lord Scurlock, assim como meus irmãos, mas eu tenho certeza que Jedmund terá um quarto bastante aceitável para que possa
permanecer na residência para que possamos nos conhecer melhor. Me conte suas histórias, me conte as suas aventuras e... quem sabe? Lord Skurlock poderá considerar a tal negociata. Parece uma proposta fascinante. Muito bem. Eu vou pedir para que Jedmund prepare tudo. Veio sozinho ou trouxe mais alguém? Não, eu infelizmente tenho tido uma vida bastante solitária nos últimos anos. Bem, temos que mudar isso, né, meu velho? Agora devo ir. Desculpe, eu tenho muito a conversar com meus irmãos. E eu saio de lá cortando o velho na maior. Ele parece estar muito bem humorado, assim, tipo, ele nem se incomoda com você. Você conseguiu ver que a postura dele era muito mais leve, sabe? Tipo, pra ele tá tranquilo, assim. Pra ele o Aras vai ser o Lord Skurlock, né? Pô, pra ele, se não for o Aras, vai ser você. De qualquer forma, ele ajudou, entendeu? E vocês vão ser legais com ele. A vida de miséria dele acabou. E vai dar tudo certo pra ele a partir de agora. Sabendo que a vida de miséria está aqui. Jedmund. Depois que eu me despeço ali do Aras, eu vou até a lixeira lá fora, jogo as tranqueiras tudo fora. Eu volto caminhando bem rápido e de preferência tentando não ser notado. Né? Exatamente. E eu subo as escadas, vou até o ateliê, puxo uma chavezinha, destranco e entro e tranco ela por dentro.